orar, pessoal? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pelo amor que o Senhor nos amou e nos ama. Obrigado pela sua graça derramada sobre nós, nas nossas mazelas, nos nossos erros. Obrigado porque apesar da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel. E eu te peço que o Senhor esteja comigo, Pai. Passe por cima da minha limitação hoje aqui também e fale nos corações, Pai. Nós queremos aprender com o Senhor, com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que os irmãos saiam daqui de fato exortados, consolados e desafiados pela Tua palavra a uma caminhada mais coerente com o Teu Evangelho e com o Teu reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Tudo bem, gente? Paz do Senhor. O título da nossa reflexão de hoje é Uma Igreja Relevante. Uma igreja relevante. Vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses? A leitura que eu faço de 1 Tessalonicenses é na versão NVI. Então talvez tenha alguma coisa diferente da sua no sentido da linguagem. Todos acharam, amém? 1 Tessalonicenses 1:1 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos conduza hoje em nome de Jesus. O que é relevância? O que é ser relevante? Não é uma pergunta retórica, não. Respondam. O que é? O que é uma coisa relevante? Importante, que faz diferença. Então, uma coisa que, por exemplo, a roda é relevante para o carro, ok? Se não tiver roda, não roda. Boa, Regis, muito bom. Agora, então, relevante é alguma coisa que, se não tiver, faz falta. Ou mais, que faz diferença, é uma coisa relevante. E a pergunta é, o que é igreja? O que é ser igreja ou pertencer à igreja? É aqui? São essas paredes aqui que a gente construiu e passou óleo sobre elas. E desde o dia que a gente fez isso, isso aqui se tornou a casa de Deus, é isso? Não é, isso não é igreja. O que é igreja então, se não é a reunião dos santos? E eu não estou falando de nenhuma outra coisa, senão que os santos são aqueles que creem no que Jesus fez por eles, amém? A Bíblia diz isso, que aquele que crê é santo, é chamado de santo por Deus, e ali, aliás, é um processo que se continua depois, ao longo da vida. Então, já tenho falado algumas vezes sobre isso, mas tem três coisas, dentre várias que o Senhor conquistou na cruz, três coisas fantásticas. A primeira coisa é que Deus acabou com lugares santos. Então eu não vou até um lugar para adorar a Deus. Isso acabou na cruz. Isso tinha antes o templo, que era o lugar onde Deus habitava. Hoje, na cruz, o nosso acesso é em qualquer lugar, amém? Primeira coisa que o Senhor quebrou na cruz. Segunda coisa que o Senhor também, dentre outras que Ele fez, que Ele destruiu na cruz, foi dias santos. Então eu não vou adorar a Deus num lugar, num dia específico, domingo, sábado, não faz mais sentido isso. Hoje o nosso acesso a Deus é em qualquer lugar, em qualquer momento, amém? E uma terceira coisa que o Evangelho, a cruz de Cristo veio destruir, são homens santarrões. São homens que faziam a ponte entre os homens e Deus, o sacerdote. Hoje o Evangelho diz que o nosso contato com Deus pode ser em qualquer lugar, a qualquer hora, direto a Ele, sem intermediário, no seu Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso o Evangelho de Deus desconstruiu. Então não pode ser, igreja não pode ser simplesmente uma instituição.
Igreja é a reunião daqueles que creem. Você crê? Nós estamos reunidos aqui hoje? Então aqui é a igreja, amém? Mas a gente pode se reunir lá em Minas. E lá vai ser igreja quando a gente estiver reunido. Amém? Agora, o que significa então ser uma igreja relevante? O que significa ser uma igreja que faz diferença aonde ela está? O que significa ser igreja e fazer exatamente aquilo que vai impactar e transformar o coração daquele que está perdido? Porque o nosso chamado é ser uma igreja relevante, amém? Aliás, se a igreja local não faz diferença aonde está localizada, talvez a gente não possa nem chamar ela de igreja. Porque a igreja é um sinal visível do reino de Deus na terra. Amém? Uma igreja relevante, ela se permite dialogar além das fronteiras dessas paredes aqui. O evangelho que nos resgatou e tem transformado o nosso coração, ele tem feito isso, e isso é visível aqui, isso é visível no nosso trabalho, isso é visível na nossa família, amém? Além das fronteiras, a gente conversa sobre isso. Aliás, quem participa de uma igreja de verdade não é o que convencionou chamado crente 007, né? Todo mundo brinca, que está no trabalho, depois de 6 meses alguém fala, você fala para o irmão, você chega lá, eu sou cristão. Ah, eu também sou. Mas você não me falou nada até hoje, é isso mesmo? Isso, uma igreja de pessoas relevantes não faz isso. Aliás, uma igreja relevante, ela se permite ser contestada. Porque o grande problema do religioso é que ele não se permite conversa sobre a sua fé, porque vai que ele perde, né? Não é isso? Já viu isso? Já vi tanta gente falar assim, eu não prego porque eu tenho medo de errar, né, João? É assim, Nicolas? Tem medo de falar besteira, é isso? É assim? A gente não pode, aqueles que fazem parte de uma igreja relevante, se permitem o diálogo com pessoas de outra fé. Amém? Amém menos amém? Mas é assim, tem que se permitir, sim. Uma igreja relevante é uma igreja que luta por justiça. Justiça em que sentido? Sabe o que é pobreza? Todo mundo sabe o que é pobreza? Qual é o contrário de pobreza? Isso eu também respondi a primeira vez que me perguntaram isso. O contrário de riqueza, de pobreza é riqueza. Mas o meu irmão, Ariovaldo Ramos, ele fala que o contrário de pobreza é justiça. Porque se Deus permitiu que pessoas viessem ao mundo, tem capacidade, tem recursos naturais suficientes para uma vida digna. E aí alguns não tratam esse assunto com justiça e guardam mais do que precisam, e mais do que precisam para viver regaladamente, inclusive. E isso é uma atitude de injustiça. Uma igreja relevante, presta atenção, irmãos, uma igreja relevante faz mais do que entregar uma cesta básica. E olha que nem todas entregam. Uma igreja que faz diferença na sociedade e para fora e para dentro, não se preocupa só em dar uma cesta básica. A preocupação dessa igreja é por que esse cara está precisando de cesta básica? Talvez não tenha formação suficiente para andar com as próprias pernas. E uma igreja relevante vai tratar nessa questão com esse irmão. Entende isso? Por que ele não tem? Porque ele não tem formação? Então vamos dar formação para ele. Vamos caminhar de forma clara com ele, a ponto de que ele possa dar cesta básica para outros. Amém? Isso uma igreja relevante faz. Aliás, uma igreja relevante entende tanto o problema do irmão que paga faculdade para o irmão, que fornece capital de giro para a empresa do irmão. Vocês estão rindo, né? É isso mesmo. E toda essa ajuda que vem, e nessa igreja se faz isso, mas nunca ninguém vem pedir, viu? Porque essa ajuda é feita nos RIPs. Então, se você não participa de RIP, você acaba ficando marginalizado até esse cuidado. Porque é o seu líder de RIP que vê a necessidade sua lá na ponta, tenta resolver entre os irmãos do RIP. Se não consegue, a gente junta outros RIPs para resolver o problema, para que a justiça de Deus e a graça de Deus seja derramada sobre todos, amém?
Uma igreja relevante, então, que faz diferença, é uma igreja que ama, é uma igreja que cuida e é uma igreja que forma, não só do ponto de vista de conhecimento humano, mas que dá espaço, que é um útero fértil para o surgimento de novos ministérios, amém? Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa percepção de ser relevante e ser um útero fértil para que outros ministérios aconteçam e vá embora e frutifiquem e sejam muito maiores que nós e abençoem muito mais, amém, querido? Esse é o seu desejo e essa foi a convocação que foi respondida aqui semana passada. Vocês concordam, então, que os pastores têm que ter esse entendimento de que a igreja tem que ser relevante? Você concorda comigo? Que se não tiver essa percepção, vai ser uma igreja em si mesmada, vai ser uma igreja fechada em si mesmo, vai ser uma igreja que quando chega alguém de fora, não entende o que esses caras falam de manto sagrado e desenrola e Vocês estão brincando, mas isso é uma gíria. Sabia? Mas é. Eu também queria saber o que é isso. Mas no meio de uma igreja em si mesmada, eles falam e se entendem. Agora, aquele que ainda não crê, vem e boia. Porque é uma igreja fechada no seu próprio evangeliquez, é uma igreja fechada nos seus próprios paradigmas, as festas são para dentro da igreja, as comemorações é tudo para dentro, vamos ficar aqui, e quando na verdade o chamado do Senhor é para que a gente vá, indo por todo mundo levar o evangelho. Amém? Se permitir o diálogo. Você quer ser pertencente a uma igreja relevante? 3, 4, 5 pessoas? Você quer ser pertencente a uma igreja relevante? Diga amém. Amém. Você concorda que a gente não está falando de estrutura apenas, que a gente está falando de pessoas, que sem pessoas a estrutura não faz sentido nenhum se não houver pessoas? Você entende isso? Que não existe igreja relevante sem pessoas relevantes. E essa é a convocação do Evangelho para a gente hoje aqui, ser relevante dentro de uma igreja relevante. Isso faz sentido para você, querido? Faz sentido? Você percebe que de vez em quando você não tem sido relevante dentro do nosso contexto? E infelizmente não é por falta de espaço, às vezes é por limitação nossa também. Mas todos aqueles que chegam e se colocam à disposição têm servido. E têm ido embora, e têm ido embora no bom sentido, indo e frutificado. Lembrando que tudo isso só faz sentido se você já crê no Senhor Jesus. Você crê? Só uma parêntese aqui. Talvez você veio aqui e você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que todo mundo que nasce da carne, é necessário que um dia nasça do Espírito, através da palavra. O fato de você ser carne e osso, significa que você nasceu da carne, do seu pai e da sua mãe. Cutuca o irmão do lado aí, vê se ele é de carne e osso mesmo. Né? Só para acordar. Alguns são mais carne do que osso, alguns são só pele e osso. Só a capa do Batman. Só para acordar, irmãos, volta agora. Esse que você cutucou e é feito de carne e osso mesmo, esse nasceu da carne. Mas é necessário que todos que nasceram da carne nasçam do Espírito. A Bíblia chama isso de nascer de novo. Então, se você está nos visitando hoje aqui e não teve essa experiência ainda, é necessário que você creia que naquela cruz era para você estar pendurado e não Jesus. Porque você é um pecador e Jesus não é. E Jesus morreu, a sua condenação, a sua morte veio sobre Jesus. Amém? Oração de olho aberto, que isso faça sentido para todos os corações aqui. Amém? Diga amém, ore junto comigo, em nome de Jesus. Agora, de quem é a responsabilidade por ser uma igreja relevante? É só do pastor? Dos irmãos, é exatamente isso. É nossa responsabilidade fazer com que isso caminhe, isso seja de fato relevante. Esse ideal de igreja que eu disse aqui, uma igreja estabelecida no lugar, é uma igreja madura, você concorda comigo? Uma igreja madura, uma igreja que nasceu, cresceu,
que tem feito diferença, é uma igreja madura. Em nome de Jesus, logo nós estaremos falando de uma igreja madura que está nascendo a partir do dia 1º lá em Tremembé, amém? Começa se ajustando, se conhecendo, arrancando, como é que fala? Os carrapichos todos. Primeiro trabalho que vai acontecer na igreja de Tremembé não é através deles. A primeira obra de Deus vai ser neles, amém? Nos irmãos que estão indo, Deus tem coisa para tratar no coração deles. E assim que isso acontecer, naturalmente, a palavra diz que o Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Uma família relevante, que vai fazer diferença em Tremembé. As pessoas vão olhar e falar assim, eu não sei o que é, mas aquele povo lá se ama. Eu não sei o que fazem lá, eu não entendo muito aquela música que eles tocam lá, mas o que eu sei é que eles têm feito diferença. Eles foram lá e capinaram um quintal de um irmão que perdeu os 2 braços. Eles foram lá fazer isso, porque a nossa função como igreja é ser o braço de Jesus, amém? Tem igreja legítima, só que imatura. Tem igreja legítima e imatura, que faz um monte de coisa infantil. A Ju contou uma história, não vou contar, né, Ju? Não posso contar que foi a Ju que contou, e nem que foi lá no Piauí. Mas que ela chegou numa igreja lá, partindo do princípio que isso aqui é gente séria, mas gente ungindo porta no meio colocaram uma porta no meio do salão, ungiram, o pessoal passava pela porta. Entende que é coisa de menino, é coisa que Jesus não mandou fazer nada disso. Eu não estou julgando a seriedade do irmão, é uma igreja infantil. Uma igreja que não viu com maturidade algumas coisas ainda. Isso é uma igreja. Agora, também tem a igreja na puberdade. Vocês já viram a igreja na puberdade? É rebelde. Só eles estão certos. Eu não queria falar isso, mas é verdade. A gente passou pela puberdade também. A igreja adolescente. A gente passou pelo momento de entender que só a gente estava certo. Eu estou dizendo por mim, tá? Não meu pai, não. Não, mas a gente passou. E, aliás, ano que vem, de abril, nós vamos fazer 25 anos de igreja. É um homem. 25 anos é um homem. Né? Fugiu. Kleber. Não é isso? 25 anos de igreja. Nesse processo todo de amadurecimento da nossa trajetória, a gente amadureceu como fazer as coisas, a gente amadureceu na visão também, até doutrinariamente a gente amadureceu. Se a gente voltasse e visse algumas afirmações que a gente fazia há 20 anos atrás, nos causaria um certo desespero. Algumas festas que a gente fez aqui, com a melhor das intenções, como uma igreja infantil, a gente fez coisas sem sentido. Eu não vou falar agora, mas um dia que tiver curiosidade eu conto. Mas isso não faz mais sentido. A gente olha e fala assim, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas agora que eu sou adulto, eu faço coisas de adulto. O grande perigo que algumas igrejas passam é que depois que amadurecem, deveriam amadurecer mais. E algumas, ao invés de amadurecer, envelhecem. Isso nos dá um certo desconforto de pensar e o Senhor permitir que a gente não caia nesse mesmo erro, amém? Uma igreja envelhecida, zóio cinza, sabe igreja de zóio cinza? Tudo é problema. Não. Eu me lembro de uma época que eu estava tentando fazer um negócio novo na igreja. Aí tinha alguns irmãos mais velhos que falavam assim, Lucas, eu já fui assim. Vai, pode ir. Mas não é mais para mim isso não. Isso é para você agora. Em nome de Jesus não vai acontecer aqui, amém? Envelhecer aqui só de idade, mas na maturidade crescer, em nome de Jesus. Qual é a marca que nós, como igreja, temos chancelado na sociedade? Nós, igreja amadurecendo, na flor da idade aos 25 anos, qual é o nosso emblema? O que a gente tem feito que tem, de fato, transformado? E nós temos feito. Quando a gente pega alguém chegando com o casamento destruído e depois de um tempo a família estruturada, os filhos no caminho do Senhor, isso é um impacto na sociedade, sem dúvida. Mas tem mais para fazer. Qual é o incômodo saudável que nós temos despertado no ímpio ou em igrejas infantis?
Qual é o desconforto saudável que nós temos feito? Será que o nosso diferencial é só não falar de dinheiro? Será que o nosso diferencial é só não ter nome ou ter um sofá vermelho? Ainda que seja muito legal não falar de dinheiro, não ter nome e ter um sofá vermelho. Muito legal. Mas é esse o diferencial que o Senhor Jesus quer que a gente faça? Tenha esse diferencial? Eu gosto quando o irmão chega e fala assim, cara, eu estou aqui há 2 meses, eu ainda não entendo. Como é que eu faço para contribuir? Para o nosso orgulho é uma delícia. Tem uma caixinha lá no fundo que você vai lá deliberadamente, com quanto que o Senhor colocou no seu coração, dê com alegria. Prazer fazer isso. Mas é só essa a diferença, não ter nome? Esse é a nossa bandeira, não ter nome? Ou será que a gente tem que ser conhecido em Taubaté, nos outros lugares, por uma igreja que se ama, uma igreja que tem abandonado o pecado, uma igreja que antes adulterava não adultera mais, antes pecava não peca mais, antes sonegava não sonega mais? É isso? Que as pessoas têm que olhar, é exatamente isso, é ver transformação no... Tinha zóio cinza. Gente chata. Aliás, lembra o seguinte, Jesus transforma caráter e não personalidade. Então tem alguns irmãos que continuam chatos. Acontece. A gente continua amando, mas porque a personalidade é a mesma. Mas o caráter transformado, amém? É isso que o Senhor tem feito. Voltando no texto que estão abertos ainda, 1 Tessalonicenses, vamos voltar a ler versículo 1. Versículo 2, tá? Paulo, se referindo aos irmãos lá da igreja de Tessalônica, ele fala assim, versículo 2, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Uma igreja plantada por Paulo, e a Paulo agora orando por ela. A gente não pode esquecer disso, de sempre orar pelas igrejas que nós temos plantado, amém? Podemos fazer como exercício isso agora? Feche seus olhos agora, vamos orar. Senhor Jesus, pelas igrejas que saíram daqui, Pai. Nós, em nome de Jesus, no Teu poder, nosso desejo é que o Senhor enche essas igrejas de bênção, Pai. Que os pastores sejam frutíferos, santos, irrepreensíveis perante o Senhor. Que eles possam, de fato, fazer diferença na sociedade e no bairro onde eles estão plantados. Que não haja escândalo no meio deles. E que seja tudo isso para a sua glória, Pai. Nos dê nosso coração esse desejo de orar sempre por eles, Pai. Pela Igreja da Fonte, com o Sandro e com o Tuca. Lá em São Sebastião do Rio Verde também. E na Chácara Silvestre com o Bruno, em Tremembé com o Dirceu. Que tudo isso seja para a sua glória e não para honrar nomes de homens, em nome de Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. E agora eu queria dar um grifo com vocês. Minha versão NVI diz assim: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só esses 3 pontos que são a marca de uma igreja relevante. Ponto 1, o trabalho que resulta da fé. Ou algumas versões, obra da fé. Se Paulo fala que o que ele louva aquela igreja é o trabalho que resulta da fé, significa que pode ter trabalho que não vem da fé, amém? Entende isso? Pode ter gente trabalhando em prol de uma instituição, ou mesmo em prol do reino, e não ser oriundo da fé. O que significa isso? Que o que Paulo diz lá em Coríntios, que aquele que está edificando sobre o fundamento que é Jesus, está edificando com madeira, feno e palha. São coisas que Jesus não mandou fazer. Quer ver mais? Trabalho visível, pessoas que... Por que você trabalha? Eu estou querendo levantar aqui, despertar em você hoje pensamentos puros. E estou querendo despertar em você o desejo de servir ao Senhor Jesus através dessa igreja também, mas principalmente na sociedade onde está implantado. E o que eu estou querendo despertar em você esse desejo, essa reflexão,
dizendo que quando você for fazer isso, você não deve fazer isso por outro motivo a não ser um coração transformado, porque senão vai ser religião de novo. Se você fizer qualquer coisa dizendo que é para Jesus, mas seu coração não for de fato fazendo nesse sentido, você caiu na religião de novo. Você está fazendo as coisas para ser reconhecido. Você já viu gente, em final... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Almoço. Vai ter almoço, feijoada na igreja. Vai ter? Vai ter feijoada na igreja para os irmãos que não podem pagar alguma coisa. Sempre assim. E aí tem alguns irmãos que encabeçam. E alguns que não encabeçam, estão junto também. Dentro desses irmãos, sempre tem aquele cara que se doa mesmo. Mas tem aquele que se doa, que está trabalhando por fé, está trabalhando porque a fé trabalhou no coração dele, e tem um irmão que está trabalhando só para cumprir o objetivo. Esse cara que está trabalhando ali só porque foi constrangido a isso, esse cara, no final, ele está cansado, ele está esgotado, tudo isso. E ele acha que porque trabalhou tanto, ele tem o direito de pisar nos outros. Vocês já viram isso ou só eu que vi? Está terminando, já é 2h e está lavando prato ainda. Dá a esse irmão o direito de dar umas coice. Cadê a coisa? Porque, afinal de contas, eu trabalhei tanto que eu não preciso nem ser simpático. Já acontece tanto isso. Pessoas que trabalham sem a coerência adequada, tratam mal os outros. Faz por qualquer motivo para ser reconhecido. Agora, a segunda parte do texto que a gente está lendo, a segunda expressão que Paulo fala, ele fala o esforço motivado pelo amor. Algumas versões, trabalho de amor, algumas versões, o amor abnegado. Coisas que pouca gente vê, mas com a intenção errada. Olha só, o que Paulo diz, que essa igreja relevante de Tessalônica, ela tem, o esforço dela é motivado pelo amor e não outro motivo. Qual é o motivo pelo qual você vai servir os irmãos? Se não for por amor, perdeu, playboy. Está fora não, do reino não, está fora só da bênção. Às vezes você ajudou alguém que está precisando por constrangimento. Não tinha como falar não. E aí você ajudou. Mas não foi motivado pelo amor abnegado, que algumas versões falam. Talvez você ajudou alguém porque... por necessidade da pessoa, mas para se sentir justificado. Às vezes pode ter sido esse o motivo e não o amor abnegado que a palavra fala. Pode ser que você não saiba falar não. Quem aqui não sabe falar não? Tem um monte de gente que não sabe falar não. Quem tem coragem de dizer? Não sei falar não. Tem gente que você pede e faz, mas não é porque ama. Faz porque não sabe falar não. Aí vai fazer, mas está com o coração em outro lugar. Tem gente que faz para se sentir superior ao outro. Já viu isso? Eu já fiz isso. Eu fiz alguma coisa, mas não por amor, para eu me sentir superior, porque se eu posso ajudar, significa que eu sou melhor que ele que está recebendo ajuda. Teve um irmão que me procurou para dizer, irmão, pastor, ele é de outra igreja. Ele falou assim, eu vim falar com você porque está precisando assim, tem uma casa de recuperação assado, está precisando de dinheiro, e eu não vou falar com o meu pastor da igreja A, etc., porque eu sei que ele não vai me ajudar, eu boto firmeza em você, né? Confiança em você. E aí ele falou assim, claro que eu vou ajudar. Porque eu queria ajudar? Não, eu vou ajudar porque eu sou melhor que o outro pastor. Porque o outro pastor não ajuda, mas eu sou melhor. Eu sou o cara. Entende que isso não é uma atitude, um esforço motivado pelo amor, isso é um esforço motivado pelo meu coração egocêntrico, orgulhoso. Entende isso? O evangelho trata de intenção. O evangelho não trata só de atitude. O evangelho trata por que você faz ou não faz as coisas. Isso o evangelho vem transformar no coração nisso. Porque às vezes você não faz alguma coisa, você não mata alguém, mas você está morrendo de vontade de matar. Você não estupra ninguém, mas está morrendo de vontade de estuprar. Duro, né, ouvir isso? Mas às vezes é isso, o coração do homem é esse.
E aí, querido, o evangelho vem transformar o nosso coração. Amém, Nancy? Transformou seu coração? Amém. E a última expressão fala assim: a perseverança proveniente da esperança. Algumas versões, a firmeza da esperança. Quando a Bíblia fala de esperança, ela não fala da esperança que o mundo fala. Ah, eu tenho esperança que o Corinthians vai ganhar uma Copa do Mundo uma vez. De novo. A primeira não valeu, né? Queria dizer para vocês, deixar bem claro os corintianos que a primeira não conta. Aí o segundo tá bom. Eu tenho esperança de fazer alguma coisa. A Bíblia, quando trata de esperança, a palavra não fala isso. Ela fala de convicção que vai acontecer. E quando a Bíblia está dizendo dessa esperança, da perseverança proveniente da esperança, ela está dizendo que a gente tem tanta convicção que o que a gente crê é verdade, e que o Senhor Jesus vai vir buscar a gente, e que logo, logo vai acabar, que a gente suporta com paciência a tribulação. Porque a gente tem convicção que vai acontecer as coisas. O texto diz que é a perseverança proveniente da esperança. Eu não flexibilizo nada que seja pecado na minha vida, porque eu tenho convicção que logo, logo vai acabar. Eu não vou abrir mão do meu relacionamento com Deus por alguma coisa que não vale a pena. Os cristãos que foram afogados, alguém talvez tenha visto uma gaiolinha, vocês viram? Um guindaste, uma gaiolinha, com 4 irmãos, acho. E aí devagarinho foram afundando, afundando, e aí matou eles. A perseverança proveniente da esperança. Esse é o chamado e a convocação do evangelho na nossa vida. Eu fiquei imaginando se eu estivesse lá, Clebão, eu e você. Eu e você na jaula. Quem mais? O Sandro. Sandro também. E o Reginaldo. Eu, Sandro, Reginaldo e o Kleber na jaula. Afundando. E aí a água está no joelho. E aí a gente compartilhando. E aí quando a água estiver no pescoço já... Na verdade já afundou você, né? Você é mais baixinho. Mas eu fiquei imaginando o que eu falaria se eu tivesse nessa situação. E aí, nesse contexto, eu falaria assim: Clebão, segura só um pouquinho. Daqui a pouco a gente conversa o papo, pode ser que eu te continue o papo, pode ser? Se estivesse quase afundando, eu falei: Região, para de falar só um pouquinho, daqui a pouco a gente continua o papo lá, nos braços do Senhor Jesus. Porque é a perseverança proveniente da esperança. Querido, você pode me matar. Moody falou, se não me engano foi Moody que falou: logo, logo vocês vão ouvir que eu morri. Não acreditem que eu estarei mais vivo do que nunca. Convicção, perseverança proveniente da esperança. Eu sei que eu fecho os olhos aqui, eu abro lá, automaticamente com o Senhor. Sandrão, termina de contar essa piada, só um pouquinho, não para ainda não. A gente vai morrer agora e daqui a pouco você continua contando. Convicção de que a gente fecha e abre lá, graças a Deus por isso. Então, segundo esse versículo 3, ele fala que essa igreja de Tessalônica, e é uma convocação para nós como igreja, é uma igreja que ama, é uma igreja que trabalha, que ama e que persevera. Uma igreja que trabalha, que ama e que persevera. Essa é a marca de uma igreja relevante, essa é a marca que eu quero carregar como ministério aqui. Amém? Uma igreja que trabalha, que ama e que persevera até o dia do Senhor. Vamos falar comigo só para a gente registrar: que trabalha, ama e persevera. Mais uma vez, só para não ficar infantil: que trabalha, ama e persevera. O Senhor nos ajude nisso. Versículo, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Estourou já. Marcília, vamos lá? E aí, eu ia falar mais alguma coisa, mas vamos pular para o versículo 7, só para a gente ler. E fala assim: e assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Esse ministério que trabalha, ama e persevera, virou referência para os outros irmãos. 8. Porque partindo de você, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia.
Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé de vocês, a fé que vocês têm em Deus. E olha só, o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. O resultado de vocês trabalharem para valer com coração, com fé, não por religião, mas por fé. O resultado de vocês se amarem de verdade e se doarem uns aos outros. E o resultado de vocês perseverarem até o dia de Cristo, o resultado, a minha Bíblia fala no versículo 8, final, o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada, pois eles mesmos, Taubaté inteiro, os taubatianos todos, eles mesmos, relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O resultado vai ser, se a gente trabalhar, amar e perseverar, o resultado vai ser que o evangelho vai ser pregado de forma natural. E o mundo vai reconhecer que, versículo 9, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. Continuação, como se voltaram para Deus. Eles vão contar essas histórias, Paulinho. Os taubatianos vão contar a história do dia que o Paulinho se voltou para Deus, deixando os ídolos, e não é só ídolo de pau e pedra, não, é os ídolos das nossas vidas, inclusive dinheiro, família, etc., a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E 10, olha só o que esse pessoal, que a sociedade vai entender se a gente fizer isso, versículo 10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O evangelho vai ser pregado de forma natural, o dia que a gente trabalhar, continuar trabalhando mais, o dia que a gente se amar, continuar se amando e amando mais, e perseverar com força mesmo. Tudo isso vai acontecer no dia que a gente se levantar como igreja, para fazer diferença. A convocação que nós temos como ministério aqui é que você se levante sempre. A hora que Deus falar com você, que você vá embora. Vai embora, não para ficar em casa assistindo Faustão. Vai embora para ser um sinal e uma referência do reino de Deus onde você estiver plantado. Os próximos são os irmãos de Tremembé, que estão indo para fazer diferença. Dirceu, fazer diferença naquele lugar, naquele bairro. Os caras vão falar assim, não tem nem placa lá, eu não sei o que é aquele povo lá, barulhento às vezes, mas é um pessoal que trabalha com fé, não trabalha por obrigação, que se ama e que está esperando, perseverando até o dia. Tanta coisa a gente tem feito para o nosso prazer, ao invés de se render e fazer as coisas como Deus quer. A música queria cantar do Asaf, ela fala, tanta coisa eu tenho feito para o meu prazer, tanta coisa eu tenho feito, mas hoje aqui é dia de reconhecimento de quem Deus é, reconhecimento de que Deus nos chama para fazer junto com Ele a obra dele, amém, querido? Tem a letra aí, Rafa? Tanta coisa? Tem. Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí. Nosso chamado, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. Hoje é dia de falar assim de novo. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer.
Eis-me aqui, levante a sua mão, querido. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Faça, cumpre em nós, Pai. Cumpre em nós a tua palavra, Pai. O seu chamado que o Senhor já tem falado e incomodado no nosso coração. Nesses 30 irmãos que vieram semana passada e naqueles que não vieram também, e tem isso no coração, que esse seu chamado, Pai, seja cumprido através de nós, Pai. Que o mundo possa saber que existe um povo transformado, salvo pela graça, e coração novo, Pai, pode olhar e fazer as coisas de modo diferente, Pai. Com coração novo pode dizer não para as coisas que não te agradam. Com coração novo pode dizer sim para o chamado que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faça em nós a tua obra, Pai. Nos cure, Pai, das nossas mazelas como igreja. E nos conduza, Pai, até aquele dia, em nome de Jesus, Senhor. Amém, querido. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre você a face dele. E até aquele dia ele te leve em segurança, em nome de Jesus. Amém.